Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, vamos estar louvando a Deus nesta noite, com o hino de número 432 da nossa harpa. No segundo hino, estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Hino de número 432. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma Salvador, no Teu sangue
estarmos na presença do nosso Deus. Não existe lugar melhor do que esse na terra, aleluia, do que estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, adorando a Ele. Vamos louvar a Deus, continuar louvando a Deus, o hino de número 151 das nossas harpas. Peço à igreja que me ajude em nome de Jesus. E nesse louvor estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, contribua com alegria para o reino de Deus, porque o nosso Deus, Ele merece tudo de bom. Adore a Deus com seu dízimo, adore a Deus com a sua oferta, com a alegria que Ele vai receber de coração. 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto
Glória a Deus. Cumprimento a igreja, papai do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade. Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Para a glória e a honra do Senhor nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. 5:17. Para a glória e a honra do nosso querido e eterno Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. E procure, se esforce para ficar bom de Bíblia. Venha para a escola dominical aprender de Deus, que nós precisamos aprender. Um dia até falei para o irmão, me dá essa receita. Dormo até 10 horas, 11 horas no domingo. Me dá essa receita para eu ver como é que tu consegue chegar no céu sem aprender de Deus. Me dá essa receita, passa para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender do nosso Deus. A escola bíblica dominical é um curso básico em teologia permanente dentro da igreja. Todos que cursaram teologia sabem disso. Que muitos trabalhos dentro da teologia é trabalhos da escola bíblica dominical. Então, se a gente participar, pegar os assuntos da escola bíblica, a gente, você entendeu, aprende muita coisa, porque é o trabalho que mais ensina na igreja, é a escola bíblica dominical. Até na oportunidade, quando o irmão tem a oportunidade na igreja, que vai falar, vai fazer a introdução do hino, e não sei o quê, e aí a gente percebe, se o irmão é de escola bíblica dominical, ele tem mais aquela sabedoria, sabe mais entrar e sair. Aquele outro que não participa da escola dominical, aquele negócio assim, você entendeu? A gente vê tudo, e outra, que eu tenho os olhos de caburé, viu? Eu vejo para todo lado, eu vejo tudo. E lá na secretaria, o pastor está ali, meu filho, tu está enganado, eu estou vendo tudo. Eu estou ouvindo tudo e tudo está ficando na minha cabeça. Assim. Não tem uma oportunidade que eu diga, aquele ali não participa de escola dominical não, porque o sotaque dele, o jeito dele expressar, é um jeito de pessoas que não tem lá esse conhecimento, não tem lá esse conhecimento bíblico. Então a escola dominical é um curso básico em teologia dentro da igreja e é um curso permanente. Louvado seja Deus e de graça. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Curva sua cabeça com reverência a Deus. Feche os seus olhos em reverência a Deus. E solta a sua voz em reverência e respeito a Deus e a palavra dele. Querido Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor para agradecer por mais um dia, pelo café da manhã, pelo almoço, pela velha, pelo ar que respiramos, Deus, pela janta. Agradecemos por estarmos aqui, Senhor, choricando para baixar. Agradecemos o Senhor pela palavra linda, porque é honra para nós poder estar diante da tua palavra. Poder estar diante da tua palavra é o bem maior que o ser humano pode ter. Deus, e o Senhor nos convenceu através do Espírito Santo a render a tua palavra, a sujeitar a tua palavra, Deus. Muito obrigado por isso. Peço ao Senhor, toma a primazia do nosso corpo, abre a porta da tua palavra e me ajuda a nos ensinar nesta noite. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar. Irmãos, louvado seja Deus. Domingo, depois do culto, uma senhora foi ali na secretaria e rendeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Há poucos instantes ali na secretaria, também o nosso irmão Ney foi lá e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A nossa irmã Maria, tia da nossa irmã Janete, ela vai decidir congregar com nós.
E tem algumas pessoas aqui também nos visitando. Nosso amigo Apolo, cadê Apolo? Está onde? Levanta ali. Deus abençoe. Nelson, cadê Nelson? Levanta a mão aí, Nelson. Está onde? Deus abençoe. E mais um visitante. E o que nós temos a dizer a essas pessoas que aceitaram Jesus, que estão conosco nessa noite: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Vamos continuar orando para Deus continuar salvando, chamando gente para a igreja, para o caminho do Senhor, porque os dias são maus e Jesus está voltando. Então precisamos torcer para almas render aos pés de Jesus. E assim vai a nossa igreja, a cada dia avançando, já mais de 460 pessoas que aceitaram Jesus esse ano em todo o campo. Quando eu digo em todo o campo, estou falando em todos os trabalhos que pertencem à nossa igreja. No município de Iraquara todinho, e tem povoado de Seabra que a gente faz culto, tem povoados no município de Lençóis, povoado no município do Bonito, povoado no município de Mongaguá do Morro e povoados no município de Souto Soares. Então hoje nós temos trabalho em 6 municípios, contando com Iraquara. E a partir de março vamos abrir um campo missionário lá no município de Barra do Mendes, se Deus assim permitir. E precisamos avançar, abrindo trabalhos e levando o Evangelho de Jesus ao coração daqueles que não conhecem, que não têm esperança da vida eterna. Porque quem me libertou foi o Evangelho, foi eu conhecer o Evangelho, e assim eu preciso dar continuidade nesse Evangelho para que outras pessoas também ficam libertas de tudo aquilo que as oprime. Precisamos ter esta visão. A inauguração, domingo, no próximo domingo, a nossa Santa Ceia. Não esqueça de trazer um alimento, 1 quilo de alimento não perecível. É a senha para você entrar. Às vezes a gente sofre críticas de alguns irmãos, você entendeu? Chamam de retardados. Só pode ser perturbado esse tipo de irmão, esse tipo de crente. Como é que eu digo, rapaz, a senha para você entrar, para participar da ceia, é 1 quilo de alimento não perecível, porque nós estamos assistindo umas 18 famílias, e nossa cesta básica não é aquela cesta só de 8, 10 quilos, tem que ser um saco de linhagem, você entendeu? Com no mínimo 50 quilos de alimento. Então a gente assiste essas pessoas, então a gente precisa do quilo de cada irmão, e 1 quilo de alimento não perecível para mim e para você não vai fazer diferença nenhuma. Então quando a pessoa queixa, chia, e reclama, e retruca por causa de uma coisinha dessa, eu já chamo logo de miserável, porque para mim é miserável e posso provar que é miserável. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para ajudar o menos favorecido. Aí fica esse estranho dizendo que é crente, e quando fala de ajudar o menos favorecido, fica fechando a cara. Uns trem desse não é crente não, porque Jesus disse que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não amo o próximo como a mim mesmo, e amar o próximo a mim mesmo, eu senti a dor dele, eu senti a fome dele. Na semana passada eu chorei, falei, Jesus, mas nós vamos lutar, quem sabe a gente consegue. Eu ia saindo lá para a Vila, para trabalhar na igreja, e Gilvinho precisava passar no dentista, uma cirurgia no dente, e essa cirurgia R$ 1.500, eu falei, velho, o cartão está aqui, a senha, e tu diz lá para o povo lá do consultório que é débito, viu? Essa desgraça de crédito, isso é coisa do Satanás, fiado é coisa do Satanás, sabe? Então, diz para ele que é débito. E aí quando eu fui saindo, antes eu liguei, mandei um áudio para Isaac para acompanhar a Gilvinha, que eu não ia poder estar lá com ela. Tu vai levar ela lá, Isaac, fica com ela lá, porque é simples, mas é uma cirurgia. Então fica com ela, depois tu traz ela, deixa aqui em casa e tal. E quando eu fui sair, aí eu comecei a lembrar, Jesus, muito obrigado por o Senhor ter me dado essa condição de poder pagar isso. Mas eu fico triste, por um lado eu fico alegre porque eu estou com dinheiro para pagar. Mas do outro lado eu estou triste, porque tem irmão que infelizmente está precisando e não tem o dinheiro para pagar. Jesus me ajuda para que eu possa um dia ajudar alguns
nós temos hoje no mínimo 40 famílias que pertencem à nossa igreja, que faz parte da nossa igreja, que estão vivendo uma pobreza quase extrema, que se precisar gastar R$1.000 no dente não tem condições. E aí muitos, eu estou falando do projeto da máquina aqui, viu? Que é para nós ajudar essas famílias a um dia que precisar ir no dentista ter R$1.000 para pagar o procedimento. É isso que eu sonho, ver meu irmão. Mas nós vamos chegar lá em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Então a igreja ela continua avançando, pessoas e mais pessoas, no mínimo 40 pessoas ingressam na nossa igreja por mês em todo o nosso campo. Então louvamos a Deus por esse crescimento, mas não podemos cruzar os braços e achar que já está bom. Está bom, tá, mas precisamos avançar, porque tem mais gente precisando de nós. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Grava uma coisa: quando tu vir à igreja, tu não vem à igreja dizendo eu vou lá receber uma bênção. Quando tu vir à igreja, tu vem dizendo eu vou lá para ouvir Deus falar comigo. E quando Deus fala com a gente, às vezes Deus fala parabenizando: parabéns, meu servo, minha serva. Às vezes Deus fala exortando: cuidado, olha o perigo aí na frente. E às vezes Deus fala corrigindo, punindo, chicoteando. Bendito o nome do Senhor. Mas Deus já chicoteou, Deus já puniu alguém, pastor? Deus já puniu a sua igreja? Meu filho, como já? O povo de Israel, quando eles saíram do Egito para Canaã, se você for olhar lá na geografia bíblica, na trajetória, era para eles gastar só 40 dias. Dentro de 40 dias era para eles estar em Canaã. Mas no deserto eles começaram a desobedecer. No deserto eles começaram a murmurar. E chegou uma hora que Deus disse: espera aí que eu vou punir eles. E Deus deixou eles no deserto 40 anos. E quando você vai ver a trajetória desse povo de Israel, às vezes eles passavam 2 quilômetros para Canaã e não conseguiam ver Canaã, não conseguiam entender que o caminho era lixo. E eu lá, você está vendo quem é Deus? A igreja dele. A igreja dele. Mas então, quando a igreja dele desobedece ele pune. Qual o pai que ama o filho, que não corrige, que não pune o filho? Então Deus também ele pune, entende quem é Deus. Quando Jesus, louvado seja Deus, estava ali sendo julgado, certo? Que alguém chegou e disse: olha, esse homem é inocente. O povo de Israel disse assim: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ei, irmão, 70 anos depois, o general Tito entrou em Jerusalém, Israel, saqueou, matou gente demais. E os judeus que não morreram foram aqueles que conseguiram escapar. E Israel deixou de ser nação. A igreja do Senhor, grave, entende quem é Deus. Não fica olhando só para Deus, só para esse lado de Deus, só para o lado da misericórdia dele. Olhe para a misericórdia, para o amor dele, e olhe para a justiça dele. Olha, porque a Bíblia diz que ele é amor e é justiça. Louvado seja Deus. Então, se eu merecer tomar uma repreensão de Deus, ele tem que me dar, porque senão ele não está fazendo justiça. Então, aí, depois de muitos anos, em maio de 1948, foi que Israel voltou a ser nação. Você está entendendo? Então, essas coisas que a gente precisa olhar para os dois lados de Deus, que ele é aquele pai amoroso que me perdoa, se eu me arrepender ele me perdoa, ele me leva para o céu, ele me protege, ele me livra do mal, ele manda um anjo ficar aqui ao meu redor, que a Bíblia diz que tem um anjo ao meu redor, ao teu redor. Tudo isso é a misericórdia, é o amor de Deus. Ele me ama demais, louvado seja Deus. Só que quando eu piso na bola, quando eu cometo alguma falha, alguma transgressão, é aí onde ele chega e diz: meu filho, quantas vezes tu teve que puxar na orelha do teu filho? Quantas vezes tu teve que colocar ele te gastar?
toma, eu vou te dar uma chinelada, porque eu sou teu pai e eu não quero que você entre por caminho para se perder, eu quero que você se salve. Deus é isso aqui que eu estou mostrando para você. Mas tem pastor por aí que ele mostra Deus, apresenta Deus para as pessoas só como um Deus, dono do ouro e da prata, só como um Deus que quer te dar riqueza, que quer te dar um monte de coisas. E Deus não é só isso. Ele é aquele Deus que abençoa e é aquele Deus que corrige. Quantas vezes nós vamos soltar uma palavra que não é da vontade de Deus? Aí o Espírito Santo diz assim: tu é crente, tu não pode falar essas coisas não. E a gente, ó, engole a palavra, é Deus dizendo: cala a boca, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então quando a gente vem à igreja, não vem aqui para a igreja só querendo uma cura, só querendo um carro, só querendo uma casa. Venha para a igreja em nome de Jesus dizendo: eis-me aqui e fala comigo segundo a tua vontade, porque eu não sei o que eu preciso, quem sabe é Deus engrandecido. Então vamos nos entregar todo dia ao Senhor Jesus. E quando a Bíblia diz, quando Paulo houve lá aquela confusão lá na igreja em Coríntios, e foi um rei miserável, uns achavam que para a pessoa ser crente tinha que ser assim, e que tinha que ser assim, e fulano pecou demais, fulano errou demais, essa coisa toda. E aí Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever essa carta e disse ao povo, à igreja em Corinto, e está dizendo para nós: louvado seja o nome do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, louvado seja Deus, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu preciso lutar de unhas e dentes para que o diabo não venha tirar de mim essa convicção da minha salvação. Porque se eu vacilar, ele tira. Se eu vacilar, ele tira isso da minha vida, essa convicção. Você entendeu? E aí eu vou ficar perdido. Eu vou passar a acreditar em quê? Acreditar na razão, acreditar na lógica. Eu vou chegar no médico, o médico vai dizer: você está desenganado da medicina. Eu vou voltar para cá dizendo: para mim não tem mais jeito. O médico falou a verdade, que eu estou desenganado da medicina, mas eu tenho que ter uma fé salvífica e dizer para mim mesmo: mas existe um Deus que é mais poderoso do que a medicina, do que a ciência. E ele já curou alguém que estava desenganado, ele também pode me curar. Bendito é o nome do Senhor. Agora, há poucos instantes, a irmã Lália foi ali contar a bênção que Tássia recebeu domingo. Ela chegou e disse: minha filha está lá passando mal, disse que parece que tem pimenta no estômago. Eu disse: vai em nome de Jesus. Disse ela que ela recebe a cura lá agora. Quando a irmã chegar, a bênção. Então você já imaginou um negócio desse? Então essa fé nos leva a acreditar além da medicina. Não estou discordando da medicina e sempre digo: ser médico é um dom de Deus, ser enfermeiro é dom de Deus. Mas o Senhor nosso Deus é o médico dos médicos, o enfermeiro dos enfermeiros, e Ele está acima. Então essa fé salvífica, eu preciso lutar de unhas e dentes, porque senão o diabo tira de mim. E se ele tirar essa fé salvífica, aí agora eu vou começar a duvidar da minha salvação. Será que ele me perdoou mesmo? Eu errei demais, eu pisei na bola demais. Será que ele me deu o perdão? Será que Deus me perdoou? Eu sou ruim demais, eu errei demais. Então é onde vai essa confusão lá dentro. Um dizendo: tu errou mais, o outro dizendo: tu errou menos. Então essa confusão foi quando Paulo disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passou e tudo se fez novo. Engrandecendo o nome de Jesus. E esse fez novo, irmão, é preciso a gente ter um novo mesmo. Não pode ser só da boca para fora. Não pode ser da boca para fora. Hoje de madrugada eu orando aqui na igreja, pedindo uma palavra do Senhor, e o Senhor colocou esse texto na minha palavra, na minha boca. E eu disse: Senhor, mas me dá alguns arranjos, algumas coisas
E ele disse: à tarde eu abrirei a tua mente e colocarei o que eu quero que tu fale. Engrandecido ao nome do Senhor. Nós aceitamos Jesus, de verdade. Ele intercedeu por nós diante de Deus, diz a Bíblia. Deus perdoou nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. Esse livro da vida é aquele livro que a Bíblia ensina ali no Apocalipse, que quando nós chegar lá diante de Deus, que Deus vai abrir esse livro, e só tem direito de morar no céu quem for encontrar o seu nome. Se Deus achar, aqui louvando, deixa eu ler aqui na letra A. Se meu nome estiver lá, a Bíblia diz que aí eu terei o direito de morar na cidade santa com Deus. Então, por isso, quando a gente está orando, Deus perdoa os pecados dessa pessoa que está aceitando Jesus e escreve o nome no livro da vida. Engrandecido ao nome do Senhor, nosso Deus. Então, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Nova criatura. Tudo se fez novo. E por que, louvado seja Deus, ainda continuar com algumas coisas do velho homem? Por que continuar ainda com algumas coisas do velho homem? Bendito ao nome de Jesus. Ei, muitos irmãos, às vezes você está conversando com a pessoa, Nossa Senhora, Ave Maria, e quando a gente diz moço, troca isso por misericórdia. Mas sabe que é o costume. A Bíblia diz que viramos nova criatura, e a Bíblia diz que tudo se fez novo. Isso aí é coisa do velho homem. Isso aí é coisa da velha criatura. E às vezes a pessoa não percebe que isso faz parte de uma idolatria e que isso dá legalidade para o diabo agir, para o diabo ganhar terreno, e a pessoa não percebe. Um dia eu estava na casa do irmão, o irmão já velho de crente, que quando é novo convertido, a gente entende que ele está numa transformação, numa metamorfose, numa mudança de vida, a gente entende. Mas o crente com 5, 6 anos, se ainda não se desprendeu disso, é porque às vezes a pessoa virou nova criatura e tudo se fez novo, mas a pessoa ainda não aprendeu, e aí aos pouquinhos vai mudando. Mas uma pessoa com 5 anos de crente, e o menino passando por ali brincando, soltou o chinelo e o chinelo ficou emborcado. Vixe, rapaz, o irmão já pulou de lá: menino, não deixa o chinelo emborcado. Aí eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aí quando ele viu que eu percebi, ele olhou para mim: pastor, porque a gente ainda tem aquele costume. O que o senhor me diz sobre isso, meu pastor? Ele disse: isso aí faz parte da idolatria, isso aí faz parte da superstição, isso aí faz parte da macumbaria e faz parte do candomblé, que eu acompanhei. Isso aí tudo faz parte. Essas superstições, essas idolatrias, isso faz parte. Eu olhei para ele e falei: você é nova criatura? Ele disse: sou. Falei: então se desprende disso. O chinelo pode estar emborcado, não emborcado, pode estar assim, pode estar assim. Chinelo é chinelo. Não é para a gente estar achando que um chinelo emborcado, isso e aquilo, vai nos trazer maldição. Eu disse: então se desprenda disso. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo se fez novo na sua vida. Se fez, pastor, eu entendo que então se desprende disso. Louvado seja Deus. Uma mulher chegou para Jesus e disse: mestre,
As pessoas dizem que é aquilo, é acolá que adora o Senhor. Jesus disse: a hora veio, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu não preciso dessas coisas para Deus me livrar. Eu não preciso de superstição para o Senhor me guardar. Louvado seja Deus. Eu preciso de uma obediência da minha parte para com meu Deus, para Ele continuar me abençoando, me protegendo, me livrando. Bendito é o nome do Senhor. Então, se a pessoa não tomar cuidado, as superstições vai tomando conta. E ele fica aquele crente dentro da igreja, aquele crente chamado roupa mal lavada. Roupa mal lavada é um negócio feio. Nem é uma coisa e nem é outra. E isso ele fica dando legalidade para o inimigo. Eu falei para ele: meu irmão, tem muitos crentes que na sexta-feira 13 não passa debaixo de uma porteira, nem abate ferrão nas costas, porque diz que passar debaixo da porteira na sexta do dia 13 é um negócio esquisito. Falei: meu irmão, Jesus disse, louvado seja Deus, e quem vem a Ele, louvado seja Deus, encontra descanso ali. E isso é um cansaço, isso é um cansaço. Isso aí é deveres que Deus não cobrou de nós, mas lá dentro das crenças que nós aprendemos, aplicaram isso na nossa vida. É um negócio feio. Participei muito de candomblé deste negócio. É feio a coisa, é um fardo pesado demais, é um jugo que faz calo, faz pisadura demais. Louvado seja Deus. A coisa que mais eu louvo ao Senhor Jesus Cristo é porque eu durmo, eu não tenho um sono demais. Meu sono é no máximo 5 horas e meia na noite. Não durmo mais do que isso. Mas essas 5 horas é sagrada. Eu tenho um sono tranquilo, engrandecido ao nome do Senhor. Mas porque quando minha mãe não era crente, a gente não dormia de noite. Morávamos numa casa de favor de um irmão de meu pai, e ele era muito chegado em macumba, esse negócio. E ele tinha uma moeda que veio de um tio dele, que era irmão de meu avô, que era macumbeiro. Então ele, antes de morrer, na hora da morte, ali, ele se batendo, e o diabo falando na boca dele: hoje eu vou levar ele, hoje eu mato ele. Matou mesmo naquela tarde. Estava são de meio-dia, 2 horas da tarde mais ou menos, caiu com uma dor na barriga, começou a gritar. Umas 2 horas depois ele morreu, e o demônio falando na boca dele que era o dia dele que ia levar ele. E aí antes de morrer ele disse: ô Júlio, toma essa moeda da minha estima, da minha estimação, é tua. E aí o Júlio guardou essa moeda lá nessa casa. Então ninguém, à noite era gente caminhando dentro de casa, era gente conversando dentro de casa, era as telhas chacoalhando, era gente querendo abrir a porta, mas não tinha nada disso. Então a gente não tinha uma noite tranquila. Mas um dia minha mãe aceitou Jesus, em 82, minha mãe aceitou Jesus. E quando minha mãe aceitou Jesus, uns 5 dias depois ele chegou lá e disse assim: eu vou pegar aqui uma moeda que o finado Tiago me deu, que é da minha estimação. E levou aquela moeda. Satanás disse para ele: vai lá e pega, porque lá não tem mais poder, porque ali acendeu uma luz ali dentro para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E ele tirou aquela moeda de lá. Quando ele tirou aquela moeda, nunca mais ninguém caminhou dentro de casa, ninguém conversou mais dentro de casa, ninguém mais mexeu na fechadura da porta, não chacoalhou mais as telhas. E aí agora a gente passou a dormir aquele sono. Então todo dia eu não canso de agradecer. Muito obrigado, Deus, por demônio não ter mais poder para perturbar o meu sono. Mas aqueles que continuam acreditando nessas coisas, dá legalidade a ele, para ele viver oprimindo, para ele tirar o sono, para ele perturbar nisso, sonhar, mas aquilo como perturbava a gente. E isso só foi porque minha mãe aceitou Jesus em 82. Mas aí a família, louvado seja Deus, aceitou Jesus de 91 a 95. Então minha mãe, ela demorou anos, mas só mãe crente dentro de casa já neutralizou uma força maligna de Satanás sobre a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Então para mim, a maior alegria na vida, falei para os irmãos hoje,
para o irmão chefe da irmã Vânia, nós conversamos lá para alguns irmãos, eu disse, a maior alegria na minha vida é comer. Não sei como é bom demais. Quem nunca passou fome, não sabe o quanto o alimento é importante, é bom, mas eu já passei fome, quando eu comer, rapaz, na alegria, pode ser feijão puro, eu como naquela alegria, porque passei fome demais, porque o diabo escravizou meu pai e tirou tudo da gente, mas graças a Deus que conhecemos o Senhor Jesus, e agora louvado seja Deus, sou nova criatura, e tudo se fez novo, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Não, eu na sexta-feira santa não vou tirar leite da vaca, que diz que se tirar o leite não sai mais leite, sai sangue. E aí pode correr o risco. O crente ainda tem medo disso. Infelizmente ele não está, ele não é nova criatura e ainda não se fez novo na vida dele. Estou falando de crente de 5 anos assim. Você que aceitou Jesus agora, você está aprendendo. Você vai pedir o Espírito Santo de Deus, me ajuda, o que eu devo fazer para eu ser uma nova criatura, para tudo se fazer novo na minha vida. Mas o crente com 5 anos, louvado seja Deus, e ter medo de tirar o leite da vaca na sexta-feira santa, achando que vai sair sangue. Então quer dizer, ele ainda está preso nas superstições, nas tradições, e ele precisa se libertar, porque as superstições e as tradições dá lugar para o inimigo continuar agindo na vida da pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso lutar e pedir ao Senhor, estou sendo uma nova criatura. Jesus, tudo se fez novo na minha vida. Jesus, minha vida, louvado seja Deus, mudou assim a vez. Minha vida mudou, louvado seja Deus, da água para o vinho. Ainda falta mudar alguma coisa. Ainda falta tirar alguma coisa de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Todo dia eu estou com 32 anos de crente. Porque tem crente que às vezes ele está com 6 meses, 1 ano, 2 anos de crente, já começa a dizer, eu estou bom, já sei de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou com 32 anos e ainda não estou bom. Só vou estar bom quando eu chegar no céu. E enquanto eu não chegar no céu, eu não estou bom. Louvado seja o nome de Jesus. Então, bem, por quê, pastor? Porque a Bíblia me ensina assim. Louvado seja o nome do Senhor, que perfeito só o Senhor Jesus Cristo. E todos nós somos imperfeitos. Então estamos caminhando para uma perfeição, mas Jesus está voltando e vamos receber o corpo glorioso, louvado seja Deus. E aí agora vai ser sua bênção, assim como ele é, nós o veremos. Engrandecido o nome do Senhor. E eu falei para esse irmão, louvado seja Deus, porque nós estávamos numa conversa, sentado ali falando das coisas de Deus, e ele disse, eu me sinto que eu estou bem. Eu disse, não está bem. Louvado seja Deus. Não fica abrindo a sua boca e dizendo, eu estou bem. Outro que estava do lado disse, eu quero ver Satanás me tirar da presença de Deus. Eu disse, cala a sua boca e fala isso aí não. Mas por que, pastor? Porque isso faz parte do orgulho, isso faz parte da arrogância. Louvado seja Deus, seja humilde, bendito ao nome do Senhor. Todo dia, quando você diz eu já estou bom, em outras palavras você diz assim, Espírito Santo, eu não preciso consultar o Senhor não. E todo dia eu tenho que orar e pedir o Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, a fazer um exame da minha vida. Se tem ainda alguma coisa que fere a santidade de Deus, alguma coisa que eu estou fazendo que fere a santidade de Deus, pesa a minha consciência, Espírito Santo, todo dia, porque eu preciso ser humilde e reconhecer que eu sou falho e que o Espírito Santo é perfeito, e é Ele que é o meu ajudador, o meu auxiliar nesta terra, para me ajudar, você entendeu, a andar na presença do Senhor, como o Senhor se agrada, louvado seja Deus. E eu preciso reconhecer que eu sou falho,
Louvado seja Deus, que sou imperfeito, e me sujeitar a Ele, para Ele me ajudar, para que eu possa, em nome de Jesus, louvado seja Deus, fazer sempre um exame da minha vida e estar me corrigindo todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso disso. Olhei para o outro e disse: não fique falando. Satanás não mentira da presença de Deus. Não fala assim, não. Diz assim: eu não quero sair da presença do Senhor, Deus, mas o Senhor sabe que eu sou falho. Falei para ele: nós somos falhos. A gente não quer sair da presença de Deus. Mas não diz assim: eu quero ver Satanás me tirar. Não fala assim não, porque quando você fala assim, você está achando que isso só depende de você. Mas se humilha e diz: eu não quero sair da presença de Deus. Deus, o Senhor está vendo que ao meu derredor o diabo está bramando como um leão, procurando uma oportunidade para me tirar da tua presença. Senhor, eu sei que se depender só de mim, vou ser uma presa dele. Sei que se depender só de mim, ele vai chegar cá a me pegar. Senhor, mas que o Senhor venha me cobrir com o sangue do teu Filho Jesus. Continue me ajudando todo dia, porque o Senhor sabe da intenção do meu coração, que é chegar no céu, que é morar com o Senhor eternamente. Mas o Senhor sabe que o homem de si mesmo ele não consegue vencer o diabo. Lembra lá quando Davi derrubou Golias? Aquele gigante, aquele trenzão grande. E Golias veio e disse: eu vou te matar, e vou pegar tuas carnes e vou dar as aves do céu. E Davi disse: tu vem a mim com a tua força e o teu poder, e eu vou a ti em nome do Senhor. Está vendo que Davi disse: eu sozinho não consigo te vencer, mas se Deus ir comigo, você está derrotado. E em nome de Jesus eu vou a ti em nome do Senhor. Davi foi que derrubou um anão gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando se fala de nova criatura, quando se fala de tudo novo na nossa vida, não é só para um novo convertido estar buscando um aperfeiçoamento ou isso e aquilo. É eu e você. Não é semana da nossa Santa Ceia que o mais jovem a gente serve, nós temos aquele traviado, aquele pique, aquele viajeirinho, aquele modinho de vida, que para muitos, sem entender, o Senhor já é cafonagem, que para muitos seu que o mais jovem é ser quadrado, e quadrado é tudo, seu idiota que está me assistindo, que está aqui, que pensa que é isso. Eu mais jovem, nós não somos quadrados. Bendito o nome do Senhor. E quando fomos batizados, dia 11 de setembro de 93 até hoje, nunca ficamos fora de uma santa ceia para a glória do nome de Jesus. Jesus tem nos ajudado grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? Bendito é o nome de Jesus. E nós estamos aí na caminhada para ir morar no céu, para fazer a obra do Senhor, falando a mesma língua. Então você que é casado, você que quer casar, você tem que copiar o nosso modo de vida. Louvado seja o nome. E vou defender na reunião de casais. Bendito é o nome do Senhor. Vou apresentar um plano. Louvado seja Deus. Se você quer vencer, o plano que eu te apresento é esse aqui. Bendito é o nome do Senhor. E vou dizer: faz o que o mais juvinho anda fazendo, que aí tu consegue chegar lá. Engrandecido ao nome do Senhor. E vou falar sobre família. O encontro não é de casal. E vou falar de família para a glória e a honra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer toda a programação. E tem que ter no mínimo 100 casais. Vai ser lá na escola da igreja. Vamos fazer ali. E vamos ensinar sobre família. Como fazer para ser uma família abençoada e uma família próspera. Tem que começar pelo casal. É semana da Santa Ceia. Eu mais e já estamos orando e pedindo
é falha, Espírito Santo, toca no meu coração, pesa a minha consciência, para que eu possa prostrar diante do meu Deus e pedir perdão a Ele. Porque, Espírito Santo, eu não quero participar da ceia indignamente, quero participar da Santa Ceia para a glória do nome do Senhor e para a minha edificação. Porque quando eu leio aquele versículo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Isso é uma responsabilidade, e que eu preciso louvado seja o nome do Senhor, levar isso em conta. E como é que eu sei se estou bem ou não? Com a ajuda do Espírito Santo, louvado seja Deus, com a ajuda do Senhor, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se eu me sujeitar a Ele, se eu me humilhar nos pés dele, pedir a Ele para me corrigir, para eu não participar de uma ceia indignamente, Ele tem todo o prazer de me ajudar. Ele se sente feliz em poder ajudar. A gente não fica feliz quando a gente pode ajudar alguém. Você pode observar que você se sente mais alegre quando você ajuda do que quando você recebe uma ajuda. Não é assim? É assim que nós sentimos. Quando você ajuda alguém, você tem aquela alegria dentro de você. Graças a Deus, eu pude ajudar uma pessoa. Então, quando a gente é ajudado, a gente fica alegre, mas a gente não fica com aquela alegria toda, porque a gente gostaria de poder ajudar. Agradece, a gente quer, fica feliz porque alguém nos ajudou, mas dentro da gente, o que a gente queria mesmo era poder ajudar. É assim, não é? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ontem eu fui ali na casa do irmão João, ver a irmã Helena, e quando eu cheguei lá, estava ali Juvinho, não deu certo uma visita ali, no último hora, vamos lá ver a irmã Helena, bora. Quando cheguei lá, vi a irmã Helena, cheguei em casa, aí fui chorar de alegria. Eu disse, Jesus, me lembro muito bem quando John chegou no centro, só o bagaço, a miséria, endemoniado, não foi demônio demais. E Deus me libertou. Se não fosse a ajuda da igreja, o diabo já tinha levado de honra para o inferno. Mas a igreja ajudou a construir aquele centro, ajuda a manter. E com isso, John se recuperou. Deus preparou, casou com a Adriana, já tem, deu irmão Vitor e irmã Helena. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Então, quem ajudou ele a sair daquela situação, que viu tudo aquilo, hoje se sente feliz em ver aqueles meninos. Louvado seja Deus, e ver Deus abençoando. Bendito é o nome do Senhor. Então, a alegria de quem ajuda é maior do que de quem recebe ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso, louvado seja Deus, assim também é o Espírito Santo de Deus. Ele se sente feliz quando alguém pede uma ajuda a Ele e Ele ajuda. Nós estamos na semana da ceia. Domingo é nossa ceia, mas domingo é nosso traviário, nosso viajeiro, nosso pique espiritual. A semana que antecede a Santa Ceia, a gente ora, a gente jejua, do jeito que nós aprendemos há 32 anos atrás. A gente ora, a gente jejua e pede ao Senhor, se erramos, pesa a nossa consciência, porque eu preciso me corrigir. Deus, pode me chicotear, pode me punir, mas o que eu não quero é participar de uma ceia indignamente, porque eu sei que se eu participar de uma ceia indignamente, participo para a minha própria condenação, como diz a Bíblia, não discernindo o corpo do Senhor. E mais uma vez eu volto a ser culpado pela morte de Cristo. Chega de tanto ser culpado pela morte de Cristo. Chega de mais
precisamos, em nome de Jesus, orar ao Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador. Por que estou falando tanto do Espírito Santo? Porque é Ele que nos ajuda a nos humilhar. E o assunto hoje, louvado seja Deus, é sermos mesmo nova criatura de verdade. É sermos novo de verdade. Não é assim que a Bíblia diz? Que é uma nova criatura e tudo se fez novo. Então precisamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar a sermos mesmo nova criatura de verdade, a sermos mesmo tudo novo de verdade e não só de aparência, como muitos estão vivendo. É nos humilhar diante do Senhor, é nos humilhar diante do Senhor. Um dia eu estava na convenção, estava lá fazendo meu período de oração, e a maioria deles não ora mais não. Chega lá só para passear, só para prosar, só para bater papo, para ir para shopping. E aí eu estava orando, Senhor, tem misericórdia. Mas eu vou cumprir com o meu dever, vou ficar no meu traviado, no meu costume. Vou fazer meu período de oração. E Deus disse para mim: eles perderam o Espírito Santo de vista. Eles não entendem mais. Endureceram a serviço, o coração. E eles não conseguem mais ver isso como uma falha grave diante de Deus. E o Espírito Santo disse para mim: continue. Não olhe para a barriga. Continue. A eternidade, isso é o Espírito Santo para mim. A eternidade revelará todas as coisas. A eternidade vai revelar. Ei, canta lá baixo, eu um dia que eu cheguei dentro do hospital Aristides Maltês de Salvador e eu surtei. Quando eu vi aquele povo morrendo de câncer comigo aí lá no chão, jogado assim no piso assim, uns estavam lá na cama, mas outros, aqueles que eles acham que já está terminado, joga lá. Eu li assim, falei com aquele povo, oferecendo Jesus. E quando eu saí, que eu ia no corredor, eu surtei. E eu disse: ainda bem que existe um inferno. Ainda bem que Deus criou um inferno para comigo. Isso tudo está acontecendo aqui, os médicos fazendo o possível e o impossível, enfermeiros fazendo o possível e o impossível. E nem o medicamento para aquele povo morrer com dignidade. Ai, Jesus! E eu disse: esses desgraçados, miseráveis, esses políticos que desviam o nosso dinheiro, que tiram o dinheiro da saúde, eles vão pagar no corredor. Eu surtei se eles vão pagar tudo no inferno se eles não se converterem. Eles estão tirando vidas, tirando o direito de alguém de receber uma medicação, tirando o direito de alguém de ter uma cama. Ele pagou imposto para ter o direito de morrer com dignidade e morre lá jogado, parecendo um lixo. Aí eu surtei, saí gritando no corredor: pastor Carlos, o que é, Agnovão, o que é? Eu disse: ainda bem que tem a punição do Senhor para quem desviou o dinheiro do medicamento dessas pessoas. E vão pagar, se não se converter, vão pagar. E quando estiver lá no inferno, você entendeu? Nem Deus vai ficar com dó dessa raça miserável. Isso dói dentro de você. Quem ama o próximo, você entendeu? E quem ama o próximo e vê essas misérias, aí esses deputados desgraçados, e você entendeu? E quem desviou o dinheiro da saúde, isso é aquilo, passou as pessoas passando uma humilhação do inferno. Mas a Bíblia diz que quem maltrata um necessitado afronta Deus. E Deus está de olho em tudo. É por isso que eu me alegro com a eternidade. É por isso que eu me alegro com a punição do Senhor, porque não vão ficar impunes. Pode fazer o que quiserem, Deus deixa fazer.
fazer, e vão fazendo, mas um dia Deus vai puxar a corda e quem fez vai ter que pagar para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Choricanta, labaixou, está com o poder na mão, o deputado está lá com o poder na mão, não sei quem está com o poder na mão, pode afrontar, pode maltratar uma necessidade, pode negar o remédio, pode negar uma cirurgia, pode negar não sei o que, pode mesmo, fica à vontade, mas diante do Senhor, louvado seja Deus, tudo está sendo anotadinho. Bendito é o nome do Senhor, na hora certa o Senhor aplica a punição e tem que aplicar mesmo. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo venha me abençoar, e o quanto pudermos ser nova criatura. Na hora que você for orar, pergunte para o Espírito Santo: eu estou sendo uma nova criatura mesmo? Na minha vida tudo se fez novo mesmo, Espírito Santo? Se ainda não fez, se ainda não sou uma nova criatura, que o Senhor, Espírito Santo, me ajude a ser. Você pode estar sendo só 20% de uma nova criatura, mas se você está com boa intenção de ser uma nova criatura 100%, o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele está vendo o teu interesse de querer ser. Ele só não ajuda quem não tem interesse de querer ser. Ei, cantar, você só tem 20% de novo, sua vida só fez novo 20%, mas você está querendo ser 100%. O Espírito Santo vai te ajudar, tu vai conseguir. Agora, se você não estiver querendo, aí é problema. Se você não estiver querendo, nem o Espírito Santo, nem Deus, nem ninguém pode fazer nada, porque Deus trabalha em cima da nossa intenção. Ei, canta abaixo, Deus trabalha em cima da intenção da gente. Eu estou sendo uma nova criatura, você está sendo uma nova criatura. Na minha vida se fez tudo novo, na sua vida se fez tudo novo. Bendito o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. E enquanto a igreja ora intercedendo pelos nossos amigos que ainda não são crentes, que eles estão precisando tomar essa decisão também, para você ser nova criatura, meu amigo, para ser tudo novo na sua vida, para Deus mudar a tua vida, para você vencer um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que vive a palavra do Senhor para tu herdar o céu também. Eu te convido em nome de Jesus nesse momento para vir receber Jesus como Senhor e Salvador. Cadê a primeira pessoa que Deus tocou? E você quer? Venha aqui à frente em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, e tome essa decisão hoje. Tome essa decisão agora de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para Ele escrever teu nome no livro da vida, para Ele perdoar teus pecados. Ora forte, igreja. Não ora fraco não, você tem que orar forte. Você tem que orar forte. Toque nessa pessoa que está do seu lado aí e diz: bora, levanta, é hoje, é o dia da salvação, é agora. Você precisa ser uma nova criatura, você precisa ver tudo se fazendo novo na sua vida. Em nome de Jesus, receba força para você vir aqui à frente. Eu sei que não é fácil, porque é uma guerra espiritual. O demônio não quer que a pessoa venha à frente, o demônio não quer que a pessoa tome essa decisão. Mas nesse momento eu ministro uma força de Deus na tua vida, e em nome de Jesus eu repreendo esse demônio que está impedindo você de tomar essa decisão hoje. Em nome de Jesus repreendemos esse demônio que está impedindo você de tomar essa decisão hoje. O teu dia é hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus pode voltar hoje, ou a gente pode morrer hoje. Lembra disso? E todos estão sujeitos a isso. Depois que terminar aqui,
Tu vai ali, chama uma pessoa da igreja, irmão, tu conhece a irmã e vai ali na secretaria. Vai lá receber Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes você não quer passar no corredor aqui, mas a gente dá outra opção, que é a secretaria. Mas não deixe de aceitar. Não volte para casa sem fazer essa decisão. A igreja de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor e voltar às nossas casas em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu e a minha casa também necessitamos das vossas orações. Continue orando por nós, querido Deus, Criador dos céus e da terra. Agradecemos o Senhor por esse tempo que passamos. Agradecemos o Senhor pela palavra e pedimos ao Senhor que essa palavra fique aqui no nosso coração e nos ajude, Espírito Santo, a colocar em prática quando precisamos. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, visita essa pessoa, esse irmão, essa irmã que levantou a mão pedindo oração em favor do Senhor dos céus. Se é enfermidade, meu Deus, cura essa pessoa. Se é problema, se é escravidão, peço ao Senhor que honra a fé dessa mãe, desse irmão, desse pai, e visita, meu Deus, e liberta para a glória e honra do teu santo nome. Se é problema, que o Senhor dá a solução. Pai, dá-nos um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, só um aviso: de sábado a 8, dia 8 no caso, é dia da inauguração, é a nossa festa lá na Vila de Riachão, a inauguração da igreja lá na Vila, viu? Nós marcamos na reunião de sábado, então dia 8, no próximo dia 8, vamos estar lá na Vila, fazendo a festa, inaugurando mais uma casa para Deus, mais um templo do Senhor. Estenda as tuas mãos, deixa eu te abençoar, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.